tiver um registro novo naquele momento presente, ele vai compor o seu passado para ser utilizado num próximo presente. E toda vez que você tiver novos registros, eles vão compor o seu passado para ser utilizado no presente. E assim a sua mente ela vai funcionando. Né? Nesse sentido, a sua mente funciona nesse sentido, quando se trata de memória, enfim. Então, todo acontecimento do presente, ele vai compondo a história intrapsíquica para ser utilizada nas representações de eventos presentes. Então você está ali, você está interagindo, né, com o mundo, e toda vez que você tem um estímulo, o gatilho da memória detona, vai em busca do seu passado, né? Ou seja, vai ler a sua história intrapsíquica e ele vai pegar RPS, né, representações psicossemânticas aí, que compõem a sua história intrapsíquica e compõem o seu passado, para representar esse estímulo do presente. E aí você vai ter muitas vezes novas RPS, novas representações psicossemânticas. É por isso que existe aquela frase de que nós somos vítimas, né, do passado. Bom, essa frase ela não procede, né, de uma certa forma, ela não procede em partes. Por quê? Porque você não é vítima, tá, do seu passado. O seu passado ele pode ser reeditado a partir do momento que você faz um gerenciamento psíquico de qualidade. Mas porque as pessoas são vítimas do passado, porque desconhecem a forma como pode estar gerenciando a sua mente para reeditar o passado, né? E olha só que louco, olha só que interessante. Se o passado ele é utilizado para representar o presente, talvez uma forma de produzir saúde mental para nós mesmos está em mexer no nosso passado. E é realmente isso, reeditar a memória. Né? Um dos grandes segredos para a produção de saúde mental é reeditar a memória. Por quê? Olha só, se é da sua história intrapsíquica que nasce os seus pensamentos essenciais, né, que vão dar origem aos seus pensamentos conscientes, se são os seus pensamentos essenciais que transformam a energia emocional, ou seja, cria as emoções. As emoções, elas são criadas pelos pensamentos essenciais. Então, eles são criados pela leitura da história intrapsíquica pelos fenômenos que leem a memória. Então, se você mudar, se você atuar na reedição da história intrapsíquica, o que você vai estar fazendo com os pensamentos essenciais? Vai estar mudando todos eles. E o que você vai estar fazendo com as transformações da energia emocional? Vai estar mudando elas também. Então, a qualidade dos nossos pensamentos e das nossas emoções partem da história intrapsíquica. E é aqui que a gente entra numa dos temas mais legais, né, e que eu mais gosto. Eu acho muito legal isso, né? Porque isso também foi uma novidade para mim. O que acontece? Nós tendemos a acreditar que a nossa memória ela é lida toda em geral, né? Ou seja, os fenômenos criam a memória, eles vão lá, varrem a memória em busca de RPS, varrem a memória inteira em busca de RPS para representar o estímulo do presente, né? Só que não. A nossa memória, ela é lida por setores. A nossa memória é setorizada. A nossa memória, ela não é abertona. Ela não é escancarada. Não, ela é setorizada. E quem controla a leitura em determinados setores? Um fenômeno chamado âncora da memória. Então, toda vez que você tem um estímulo, né, detona o gatilho da memória e a âncora da memória vai selecionar a área da memória que o gatilho ele vai ler. Então, quando a âncora ela ancora numa janela,
o gatilho lê as janelas. As janelas são como cidades, né? Vamos assim, para que você possa entender, vamos separar a memória como um país e vamos separar as janelas como estados, tá? Vamos separar as janelas como estados e as RPS como cidades, tá? Então as RPS cidades compõem um estado, uma janela, e várias janelas compõem a memória como um todo. Então nós temos estados ruins, estados neutros e estados ótimos, muito bons, né? Excelentes para se morar com uma mega qualidade de vida. O que acontece? Quando a âncora da memória ela estaciona nos estados ruins, o gatilho da memória vai ler essas zonas traumáticas e vai produzir cadeias de pensamentos essenciais de mesma qualidade dessas zonas.